Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e, mais uma vez, diretamente dos estúdios da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui do sul do mundo, falamos com você. Como eu sempre digo, é um prazer tanto para mim como para a equipe da nossa televisão, da ADC TV, estar junto com você, contribuindo no reino de Deus para o desenvolvimento bíblico, teológico e ministerial dos nossos alunos aí na sua igreja local, aqui na nossa e em todas as igrejas, onde o nome do Senhor Jesus é proclamado em todos os domingos de manhã, nas nossas salas e classes de Escola Bíblica Dominical. É uma honra poder estar ministrando pré-aulas da lição de adulto da nossa gloriosa CPAD para você, meu amigo. Antes de começarmos essa pré-aula, eu quero pedir que você, que sempre nos acompanha, possa então dar um like aí nesse vídeo, possa se inscrever no nosso canal ou compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais. Assim nós alcançamos mais pessoas, nos tornamos mais relevantes aqui nesta plataforma e contribuímos para que o nome do Senhor seja glorificado. A lição desse quarto trimestre do ano de 2022, da classe de adultos, é uma revista que foi escrita pelo nosso querido pastor Ezequias Soares. Ele nos dá o título para esse trimestre, A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então esta é a nossa lição, muito bem encadernada, com uma grafia muito linda e um conteúdo muito especial. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês que nós já estamos na lição de número 9 desse quarto trimestre e vamos comentar a lição do dia 27 de novembro do ano de 2022, que é uma lição que traz aqui um conteúdo muito polêmico, ele é muito vasto, ele é muito abrangente, ele vai trazer características do tempo do profeta Ezequiel e nós vamos ter muita parcimônia no trato com esse tema, porque ele é complexo, ele não será inclusive conclusivo nessa pré-aula. Há muitos pontos em abertos, por quê? Porque a situação em que vive Judá nos dias do profeta Ezequiel é uma situação grave, aterrorizante. Nós temos aqui o reino da Babilônia que vem do norte, note bem esse detalhe, vem do norte, assim como a Assíria veio do norte, e outros ataques contra o povo de Deus também vieram do norte, e do norte, o reino do norte foi o primeiro a cair e agora vem Judá. E aí então, nesta profecia, neste oráculo, como o pastor Ezequias gosta muito de citar esse termo nas suas lições, neste oráculo, nós vamos ter então o profeta Ezequiel falando numa linguagem do seu tempo para um povo que está experienciando mais uma vez esse terror vindo do norte. E aí então, como judeus, guardadores de uma tradição que neste momento já é milenar ou bimilenar, se nós contarmos de Abraão até esses dias. E aí então nós temos nesta cultura de Israel, principalmente no Pentateuco, as chamadas de Moisés ao escrever o Gênesis, remontando a humanidade aos seus princípios do Éden, depois nos patriarcas, nas genealogias. E aí nós temos o relato bíblico, que não é um relato que se preocupa com detalhes, com especificidades, mas ele vai apontando fatos. Então a Bíblia é um livro de fatos, não de detalhes. Estes fatos, muitas vezes, eles estão espaçados em um tempo histórico muito grande. E de um ponto a outro ponto da revelação divina, ou de um fato até outro fato, nós temos um desenvolvimento histórico. E aí nós temos aqui a multiplicação das nações, as ramificações, as misturas de reinos com reinos, raças com raças. E esse desenvolvimento é que a revelação bíblica ela não se preocupa em nos dar em detalhes. Mas nos dias de Ezequiel e na linguagem que ele vai usar aqui como Gog e Magog, como símbolos da sua
da sua profecia ou do seu oráculo, como diz o nosso comentarista, ele vai se utilizar desse conteúdo bimilenar, destes detalhes que servem como símbolos no seu oráculo. E quem está o ouvindo naquele tempo tem a compreensão exata do que ele está querendo dizer. Porém, nesta lição, nós vamos ver que, de uma certa forma, em uma dupla referência, o que Israel, ou Judá, melhor dizendo, está experimentando naquele momento é um tipo de um outro evento no futuro, aonde então haverá um retorno do povo de Deus, né? Uma nova agregação do povo de Deus em torno do Senhor e da sua lei. E aí então esse retorno, essa emancipação do povo de Deus, esta glória de um Deus que por um milagre, uma providência divina, traz Israel de todos os povos, vai então desencadear esse evento desta revolta de Gog e Magog contra este Israel unido, e o Senhor vai trazê-los numa estratégia militar, ele como é o general dos generais, né? Ele é o Senhor dos exércitos, ele traz e ele atrai para si Gog e Magog e coloca o anzol no queixo de Gog, e aí ele ganha esta batalha para mostrar a sua glória para todos os povos. Então esse evento é no futuro, ele é parecido, é como uma repetição desse retorno da Babilônia do povo de Deus, porém com uma abrangência muito maior no mundo inteiro, num mundo mais desenvolvido, evoluído, mais habitado, com uma multiplicação de nações, de países, de população. Então a glória de Deus impactará esse mundo futuro. Então é neste contexto onde Judá está sendo cativo na Babilônia e ele vai retornar à sua terra. E lá na frente, quando o Senhor novamente trazer Israel e o ajuntar e o avivar, e o povo, o mundo, as nações se revoltarem, é nesse cenário, nesse contexto, melhor dizendo, tanto imediato como remoto lá adiante, é que a profecia de Ezequiel, nesta lição do capítulo 9, ela vai então estar falando. Fazendo essa digressão, nós vamos para a nossa lição, então, lição de número 9, Gog e Magog, o dia do juízo. E aí nós temos o texto de ouro, que está em Apocalipse 28, quando nós vamos ver aqui João apóstolo na revelação se utilizando da linguagem de Ezequiel para comparar um grande exército que vem contra o povo de Deus, e ele vai comparar esse grande exército como Gog e como Magog. E diz assim: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar na batalha. Isso aqui é num outro momento, em outro evento, como a gente vai depois, inclusive ao término dessa nossa pré-aula, ler a conclusão e fecha então todos os assuntos. Verdade prática, a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, que nós vamos estudar na lição de número 10, quando os ossos se juntam e depois o Espírito vem e aviva os ossos que estavam sequíssimos, mas que agora são corpo e passam a viver. Então esse avivamento, né, é a restauração espiritual de Israel. Virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. E aí nós temos, assim, a verdade prática. E agora nós temos a nossa introdução e depois nós temos a leitura bíblica, que vai estar em Ezequiel, capítulo 38, dos versos 1 ao 6, do 39, do verso 1 ao 10. Eu fiz aqui, geralmente eu não toco nas minhas pré-aulas, você que nos acompanha percebe isso, na lição bíblica em classe, mas dado a necessidade da descrição de lugares, de personagens, de genealogias, e essa lição é riquíssima em detalhes por conta da profecia que ela se propõe a estudar, eu preciso tomar um tempo da nossa pré-aula e analisar verso por verso da nossa leitura bíblica em classe, para que depois a lição se torne um pouco leve para a gente. Para você que é professor, assim como eu, a gente se preocupa muito em fornecer um conteúdo sem deixar brechas, sem deixar ali lacunas que gerem dúvidas nos nossos alunos. Então, um bom professor, ele se preocupa não em ser conteudista, mas ter um conteúdo digno da nossa classe.
E a nossa finalidade é, no final das nossas ministrações, não permitirmos que a dúvida paire no coração dos nossos alunos. Então vamos lá, Ezequiel 38, do verso 1 até o verso 6. E aí nos vai dizer assim: veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto. Então se volta contra Gog. E aqui aparece esse personagem Gog, que é difícil de ser interpretado e de ser apontado. Então ela é quase que um mito nesta profecia. Tamanha a abrangência que ela tem no contexto imediato, no remoto, como eu falei, no que Judá está vivendo, naquilo que o mundo vai experimentar quando se levantar contra Israel e o seu Deus. Então esse Gog é alguém que vai catalisar as esperanças das nações e vai encabeçar uma revolta contra Deus e o seu povo. Então volta-se para Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Profetiza então contra o Gog, que está trazendo uma confederação contigo, contra muitos que nós vamos ver agora. Então ali do lado eu tenho um mapa que eu coloquei para vocês e a gente pode ver ali, ó, lá onde está dizendo Rússia, na parte superior do nosso mapa, abaixo da Rússia, ali em cima da Turquia, nós temos dois mares. Perceba, isso aqui é muito interessante. Você precisa olhar para essa figura e essa figura tem que estar impregnada na sua mente para que quando você olhe de cima para baixo, de uma forma holística, a nossa lição você entenda. Eu tenho ali o mar Cáspio e eu tenho o mar Negro. No meio eu tenho ali uma extensão de terra, onde vai estar ali a Geórgia, a Armênia, o Uzbequistão. Isso ali é chamado de o Cáucaso. Então perceba, aqui do Cáucaso descendo eu tenho a Turquia, mais para o lado ocidental, indo para o Mediterrâneo na direção da Europa, eu vou ter ali a Ásia, que se chama Menor nos tempos do Novo Testamento, nas viagens de Paulo. Depois eu vou atingir a Grécia, a Itália e vou passar pela Europa até chegar na Península Ibérica. Então eu tenho a Turquia, eu tenho lá em cima a Rússia, eu tenho o Cáucaso e abaixo eu vou descendo na Síria, vou alcançar Israel, vou descer na Península Arábica, depois eu vou estender esse mapa para vocês, e nós vamos chegar no Egito, no norte da África. Então, no momento do profeta Ezequiel, aqui por 587, aqui nessa data, 570, nós ainda estamos vivendo um mundo onde na Grécia já nasce a filosofia, nós temos já o nascimento das primeiras colônias em Roma, que vão dar depois, que vão ser a base do futuro Império Romano. O mundo está em evolução nesse momento. E a profecia de Ezequiel está abarcando esse mundo em evolução e nações que estão nascendo e que vão umas sucedendo às outras na hegemonia mundial, no mapa e no plano geopolítico. Mas aqui, nessa leitura, você já pode ver Magog lá em cima, você pode ver aqui Meseque, você pode aqui Torgama, você pode ver Gomer, você pode ver Tubal, você pode ver a Pérsia, onde é o Irã hoje nesse mapa. Então aqui você já vai tendo uma noção de que Meseque e Tubal já podem ser observados na parte superior, setentrional da Turquia. Sempre que você ouvir a palavra setentrional, está falando do norte, na parte mais ao norte da Turquia. Nós temos ali a Turquia, ela antigamente era chamada de Anatólia, e aí você vai ver ali Meseque e Tubal. Isso tem a ver com os dois primeiros versos da nossa leitura. Depois, continuando, e diz assim, diz o Senhor Jeová, eu sou contra ti Gog, que é o encabeçador da revolta, príncipe de Meseque e de Tubal. Então depois nós vamos ver nas genealogias, principalmente do capítulo 10 de Gênesis, nós vamos entender que Meseque e Tubal são descendentes de Jafé, filho de Noé. E te farei voltar, porei anzóis nos teus queixos, te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos espada. Então, um exército extremamente poderoso que o Senhor vai atrair e o Senhor os vencerá. E aí nós temos aqui o verso 5 e o 6 da primeira leitura sugerida para essa lição. Persas, etíopes,
os de Put e com eles todos os com escudo e capacete. Depois no 6, Gomer, todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, de todas as suas tropas, muitos povos contigo. E aqui o mapa foi estendido, veja que eu tinha feito ele menor aqui, e aqui ele está estendido. E agora você vai vendo as outras nações, Etiópia, você vai vendo o Put, você vai depois então tendo esse mapa aberto, eu tenho a Pérsia, onde é o Irã, e aí nós temos essas figuras, ou essas posições geográficas dos povos que são descendentes de Noé, de Sem, de Cão, de Jafé, e que vão tomando esta parte central do mundo, onde o mundo naquela época está se desenvolvendo e indo para as suas bordas, na sua habitação, no desenvolvimento das nações, populacional e habitacional do planeta Terra. Então eu tenho depois a leitura de Ezequiel 39 a 10 e agora nós temos uma fácil percepção dos lugares de onde o profeta está tocando. Então todos os nomes estão aqui nesses dois mapas que eu coloquei para você. Na segunda leitura da nossa leitura bíblica em classe, de novo vai tocar em Gog, Meseque, vai tocar em Tubal, e o Senhor vai dizendo que vai vencê-los todos. Né? De novo aqui, ó, enviarei fogo sobre Magog, que é a extensão dessas terras, e o Senhor cumprirá isso que ele está falando, e os habitantes de Israel sairão totalmente, queimaram armas, escudos, rodelas, com os arcos, flechas, com os bastiões, e isso por 7 anos. Coloquei em negrito ali, porque de repente você pode, no contexto remoto da profecia, para os fins dos tempos, você pode ver esta batalha, e estes 7 anos podem falar de uma vitória de Deus que vai precedendo, né, que vai durando, que vai permanecendo durante os 7 anos da grande tribulação, onde por um período de tempo haverá paz e um outro guerra novamente. Então esse interstício, esse interregno de tempo de 7 anos, né, pode ser iniciado com essa vitória de Deus sobre as nações, para que Israel tenha uma hegemonia, para que depois o mundo se revolte novamente contra Israel. E não trarão lenha do campo, isso aqui já é uma hipérbole, nem cortarão bosques, com as armas acenderão fogo. Então isso aqui é quase que uma linguagem precatória e uma linguagem de exultação pelo tamanho da vitória e o poder das armas que eles acabam de subjugar. E aí nós chegamos no primeiro tópico da nossa lição. Tendo em mente tudo isso que nós já falamos e ocupou uma grande parte já da nossa pré-aula, tendo essa leitura, esses mapas, esses posicionamentos, né, dos lugares que o profeta está falando, nós começamos a perceber que a profecia ela vai se acrescentando de requintes espirituais, não naturais, e de que nós não poderemos nos guiar na interpretação desse tema, por exemplo, com as notícias do dia. Como? Agora que passamos a pandemia, quantos crentes você viam olhando os noticiários e perguntando para você, professor, aí na sua igreja, se já estávamos vivendo o apocalipse, a grande tribulação ou algo do gênero ou parecido? Todo cuidado é pouco quando tratamos de profecias, primeiro porque elas são atemporais, elas se utilizam de muitos símbolos, de muitas analogias, de muitas alegorias que têm tudo a ver com a história de Israel, com a história da revelação e também com o propósito de Deus sobre as nações. Nós sabemos que no final dos tempos, o Senhor Deus ele restaurará Israel e julgará as nações que ofenderam o seu povo e a sua glória. A grande pergunta é, onde estará a igreja nisso tudo? Então, são muitos detalhes a serem percebidos, considerados, e aquilo que nós não podemos acrescentar, aquilo que já é difícil, são os noticiários do dia a dia. Você não pode estar olhando um plano profético, escatológico, e tentando se encontrar dentro desse desenvolvimento com as notícias do dia a dia. Você errará e fatalmente você não interpretará da forma mais correta e digna a revelação e a escatologia.
Então chegamos no tópico 1 da nossa lição de hoje. E o tópico 1 tem por título, como está aí na tela, sobre a identidade dos povos invasores. E aí a síntese do nosso tópico diz que o capítulo 39 de Ezequiel descreve a derrocada de Gog e seus confederados. Gog se refere a um líder semelhante ao faraó, ao Shah, que é o título do soberano lá na Pérsia ou no Irã, ou César, no caso do Império Romano. E aí, então, nós vamos para o nosso primeiro subtópico do tópico primeiro da nossa lição. E ele vai falar sobre os invasores. Aqui eu não estou utilizando o texto da nossa lição, mas um comentário que lhe serve de subsídio. O desafio desta lição: quem são esses povos hoje? Lembra que eu falei que a Bíblia não é um livro de detalhes, mas de fatos? E esses fatos, como pontos na história, às vezes eles estão distantes. E entre eles há um desenvolvimento das nações. Então há muitas cidades lá do livro do Gênesis que você vai procurar hoje, elas têm outro nome. O chão está lá. O lugar onde os patriarcas e os personagens bíblicos passaram é o mesmo de hoje. Porém, você não pode, pelo texto bíblico, conseguir com exatidão, sejam datas ou lugares de que a revelação está citando. Da mesma forma, como eu já falei lá no começo dessa nossa pré-aula, nós temos que tomar por base ou por pressuposto que o mal que vem do norte, na profecia de Ezequiel, fala das experiências pretéritas da Babilônia, da Assíria e de outras invasões que vieram pelo norte. Por quê? Porque de Israel, do sul de Israel para cima é muito difícil de chegar a Jerusalém por conta do relevo, topografia e tal. É necessário você vir do Egito, passar pelo Negueb, subir, dar a volta, como o próprio Israel fez, indo do Moabe para então passar o Jordão e adentrar na terra prometida, passar por Jericó e etc. Então, lá quem vem do norte é muito mais fácil para adentrar nos territórios de Canaã e dominar o povo ali. Então, essa linguagem do norte é percebida por eles pelos eventos pretéritos já ocorridos e pela facilidade dos exércitos chegarem ali. Então, o mal do norte é isso. As nações em volta, elas mudaram muito. E aí você percebe que, inclusive, hoje, os limites de países estão mudando a toda hora. Temos uma guerra da Ucrânia com a Rússia agora e os limites estão sendo mudados. Então, isso no presente já acontece com frequência, quem dirá durante uma revelação de milênios de história. Devemos considerar, além da geografia e das indicações genealógicas de Gênesis, o desenvolvimento histórico e cultural das nações e as mudanças territoriais, sucessões de reinos, etc., que eu acabei de explicar. A invasão de Gog e sua confederação é para o fim dos tempos, depois da restauração do Estado de Israel. Então, esse Estado é um conceito grego, por assim falar, né? A democracia é outro conceito grego. A república já é um conceito do direito romano. Então, a Bíblia não trata os povos como estados, como países, como repúblicas. Fala de povos, nações. E a linguagem bíblica tem esse apelo mais genealógico, sanguíneo, ancestral, de ascendência étnica. É assim que o texto bíblico ele vai tratando. Tanto que a gente se prende, inclusive na profecia de Ezequiel, às genealogias. E os nomes que ele se utiliza são das origens desses povos. Ainda sobre os invasores, vem do norte. Eu já expliquei para vocês aqui, principalmente a Síria e a Babilônia, que são lá da Mesopotâmia, no crescente fértil, acima da Península Arábica, um pouco abaixo ali do Cáucaso, que eu mostrei para vocês no outro mapa. A derrocada de Gog seguirá uma estratégia divina de atração desses invasores às terras de Israel, por uma falsa sensação, primeiro, de superioridade bélica. Você vê que no texto da profecia de Ezequiel, tanto no 38 como no 39, vai falando dos seus capacetes, suas argolas, suas armas, seu exército poderoso. Então essa superioridade bélica é o que os engana, né? E um ódio incontido contra Deus e seu povo. A derrocada de Gog é um decreto de Jeová, está decretado para este evento que acontecerá. E depois compreenderemos por que do decreto. Compreendendo a profecia, a mensagem não é para a geração de Ezequiel.
Isso aqui eu vou extraindo do texto da lição para vocês. O regresso dos espalhados pelas diásporas de todas as nações da terra. Há judeus em todas as nações do mundo e eles voltam para este grande evento. O contexto remoto e a linguagem da época, já comentei muito nessa nossa pré-aula. A relação dos povos do contexto de Ezequiel comparados com os atuais, também já falamos, a dificuldade que temos de compreendê-los hoje. A questão das mudanças territoriais, das sucessões dos povos, reinos, impérios e estados modernos. Esta é a sequência que eu entendo pela revelação bíblica. Sucessão de povos, fala de genealogia, de ascendência, né? De genética, reinos que vão se formando em torno dos clãs, os impérios, que são as narrativas principalmente das profecias do Velho Testamento, o império, nós vamos falar de Império Romano no Novo, vamos falar do Império Grego, vamos falar do Império Assírio, do Babilônico, Medo-Persa. Essa é a linguagem bíblica do Antigo Testamento, os impérios, os reinos, né? Na atualidade, nós falamos dos estados modernos, principalmente depois das duas grandes guerras e da declaração fundamental dos direitos humanos e essa coisa toda que estamos vivendo hoje em dia. 3. Gog. Gog e Ezequiel como descendente de Ruben. Então Gog, tu vai ver na Bíblia, nas profecias de Ezequiel, ou como um descendente de Ruben, lá em 1 Crônicas 5:4, ou como uma alegoria dos povos da terra, lá em Apocalipse 28. E aí eu coloquei que em Apocalipse João não está apontando Gog e Magog. Ele está olhando para as nações do mundo e emprestando de Ezequiel, que estudamos na primeira lição desse trimestre, que inaugura o gênero apocalíptico na Bíblia. E aí então João, que está numa revelação apocalíptica, empresta de Ezequiel esse conceito de nações, de muitos povos, de confederação, de iníquos contra Deus e o seu povo. A enciclopédia judaica, como diz o nosso autor na lição, indica que Gog e Magog, ou que Gog é o rei Giges, conhecido como Gogo, da Lídia, da região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Já falei, mostrei no mapa a Turquia, já coloquei lá em cima da Turquia Meseque e Tubal, falei lá da Anatólia e da Turquia. Olha como as coisas já começam a se encaixar. O perigo da interpretação escatológica lastreada nas notícias e eventos da atualidade e do prisma de quem e onde está observando os eventos no cenário global. Exemplo. O que eu quero dizer com isso? Você tem aqui aquilo que eu já falei, a visão do povo que está sofrendo o cativeiro, e Ezequiel está usando a linguagem que o povo conhece, toda essa tradição de 2 milênios e tantos do judaísmo. Então o povo sabe do que ele está falando, de uma redenção futura, e o povo já entendeu que não era para aquele momento, que eles voltariam para a terra no final daquele cativeiro, mas essa profecia não era necessariamente o retorno de Israel, de Judá para Jerusalém. Só que agora, olhando para o futuro, para o contexto remoto da coisa, quando isso se cumprirá, eu tenho o prisma do momento. Falei de notícias já, e aí você vai vendo que a história também vai se movendo. Por exemplo, na Guerra Fria, quando nós tínhamos ali aquele embate entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, nós do Ocidente olharíamos para o Oriente, pegaríamos essa profecia, olharíamos a Turquia, o Cáucaso, a Rússia, e nós compararíamos facilmente a Rússia como o Gog aqui dessa equação profética. Aí você olha para os povos que inclusive são cristianizados do Médio Oriente para o Oriente, como os ortodoxos, os da fala grega, e eles poderiam facilmente olhar para o Ocidente e comparar a América como a grande Babilônia, com o seu capitalismo, com o seu consumo, etc. Seu poderio bélico, a sua opressão sobre os povos que ele subjuga, como Gog também. E aí nós poderíamos, como muitos fazem aqui na América Latina, que tem uma influência forte do marxismo nas universidades, na teologia da libertação e na própria história da nossa região com a Igreja Romana, com a sua Inquisição, e aí nós poderíamos olhar para esse cenário e apontar, como muitos apontam, né, o bispo de Roma como o anticristo, como, quem sabe, um Gog, o encabeçador das nações contra Israel,
contra o seu povo. Então, isso é tudo muito vago, isso não pode ter teores de conspiração, e quando a gente for analisar profecias, principalmente apontando para o futuro, a gente tem que olhar para a geopolítica, o movimento dos povos, e ver que eles estão mudando constantemente, e aí nós lembramos do livro do profeta Daniel, onde Deus está soberanamente sobre estes eventos, controlando a história do mundo, a sucessão dos reinos e inclusive dos soberanos desses reinos. Chegamos no tópico 2 da nossa lição, sobre a identidade dos povos invasores. E é aqui que a lição ela vai tomando um corpo mais científico, mais geográfico, mais cultural, mais etimológico, e ela vai ficando um pouco mais técnica e menos... Deixa eu usar aqui um termo para vocês aqui. E menos esperançoso por um oráculo, uma revelação do que se sucederá dentro da escatologia. Eu tomei cuidado de não tocar no termo mística, né? Porque às vezes a escatologia pode tomar áreas de mística e aí nós não somos agoureiros, videntes e não temos pretensão de adivinhações quando estamos lidando com o vernáculo, com o texto sagrado, melhor dizendo. Sobre a identidade dos povos invasores, a síntese desse nosso tópico. No livro de Ezequiel, Magog aparece como um lugar, como um território. Então tome cuidado. Gog, da terra de Magog. E aí nós vamos chegar no nosso primeiro subtópico, Gog e Magog. Então nós vamos ver que Magog ele descende de Jafé. Aí eu coloquei ali filhos de Deus, filhos dos homens, dilúvio, Noé e a descendência de Noé, Sem, Cã e Jafé. Além desse rabisco que eu fiz para vocês ali em termos de figura, e eu coloquei Adão como o primeiro dos homens, coloco Sete como filho de Adão e Caim. Nós vamos ver ali na descrição de Gênesis capítulo 5 sobre os filhos dos homens, que são os filhos de Caim. Nós vamos ter ali a descendência dos filhos de Sete, que eu chamaria de os filhos de Deus. E nós vamos ver que quando chega na 10ª geração dos filhos de Deus, a partir de Sete, chegamos em Noé. Adão ele vai morrer com 930 anos aqui, e depois que morre Adão vem o dilúvio, que é um reset da humanidade. Nós poderíamos continuar a história com uma linhagem de filhos de Deus e poderíamos espiritualizar que no meio dos homens há uma geração de descendentes de Sete, dos filhos de Deus, e esses que são os salvos, predestinados a um dia se encontrar com o Evangelho e tal, mas isso tudo morre no dilúvio, quando o mundo é resetado, e uma nova civilização ela parte através de Noé. Por que é importante eu olhar esse rabisco que eu fiz aqui e pensar de uma forma bem holística na Bíblia como um todo? Porque eu não posso mais separar os povos dos povos, e é isso e é aqui que está a chave dessa lição. Então todos os povos que eu estou falando aqui em Gog são os povos ao redor de Israel. E eu não estou aqui alegorizando, nem fazendo nenhum tipo de analogia e de simbolismo. É disso mesmo que a lição está tratando. As nações do mundo se revoltarão confederadas contra Israel e o seu Deus. Simples assim. E é muito complexo pensar nesse tema, porque é a única distinção que Deus está fazendo entre o mundo secular, né? Porque nós estamos aqui numa linguagem bíblica, de uma teologia cristã. Então nós estamos dentro do universo sagrado desta revelação, que o Deus eterno, através do seu Filho, deu à sua igreja. Mas a igreja não é desse mundo. E essa igreja não está enraizada e ela nem foi chamada e autorizada para formar reinos a partir do Evangelho. Ela prega o Evangelho que diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, um governo de Deus na criação como um todo. Então a igreja não tem pretensões terrenas, políticas, humanas, materialistas. Então quando você vai analisar a igreja no sentido abrangente das Escrituras, a igreja
ela é o corpo de Cristo, ela é mística, ela é movida e inspirada pelo Espírito Santo, ela é formada por homens e mulheres de todos os povos, tribos e nações, mas ela não conta mais com esse mundo. E esta revelação de Ezequiel, este oráculo, como diz o pastor Ezequiel Soares, está falando do mundo político, está falando das nações. E aqui sim nós temos um Israel e as nações do mundo. Então quando você vai procurar uma nação cristã, o Brasil é uma nação cristã, está fora desse contexto, errado. Os Estados Unidos da América é uma nação cristã, hoje apoia Israel, está fora desse contexto, errado. Hoje talvez um inimigo de Israel, amanhã seja um aliado. E quem estiver, se Jesus não voltar daqui a 2, 3 séculos analisando essa profecia, vai estar analisando de um sentido inverso do nosso, do Ocidente, lá do Oriente para cá, enfim. Cada momento tem o seu tempo, o seu prisma, e a pessoa vai fazendo as suas conjecturações a partir do prisma que ela pode olhar. Mas eu tenho que olhar com o prisma de Deus. As nações do mundo, né, está provado aqui em Noé, estão todas unidas em Noé, são todas uma coisa só. O que difere é a bênção de Deus, né, depois, a partir da linhagem de Sem, porque de Sem vem Abraão, Isaac e Jacó, Jacó vem Judá, da linhagem de Judá nasce Jesus. Então há essa distinção do povo de Israel que vem de Sem, mas os povos todos estão irmanados entre si. De Sem, Abraão, Isaac, Jacó e também Ismael. E você precisa entender que no mundo islâmico nós temos os povos de ascendência árabe, da Península Arábica. Por exemplo, você tem a Pérsia, você tem a Síria, você tem a Caldeia, e esses povos não são árabes, mas hoje são islamizados. Então nós temos, inclusive dentro do Islã, nós temos vários povos que foram islamizados. Os árabes descendem de Ismael, que são de Abraão, e Deus disse que ele seria um grande povo. Olha como tudo vai começando a se entrelaçar e termina lá em Noé. Nós temos os descendentes de Cão, que habitam a África, o Extremo Oriente, e temos ali os Jafetitas, Gog, Magog, Meseque, Tubal, e de Tubal vem Gomer, e de Gomer vem Togarma, e eles vão habitando a Turquia, o Cáucaso, a Rússia, a Europa, aquele centro da terra. Então Gog e Magog, ou Magog e Ezequiel, é um território Cáucaso, e o Flávio Josefo descreve como citas, povos nômades, entre aqueles dois mares que eu mostrei lá, o Mar Cáspio e o Negro. E aqui eu tenho a figura do Cáucaso para vocês, Meseque e Tubal. Os filhos de Jafé, como estão lá em Gênesis 10 e 2, deram origem a Tubal e Musque. Esse Musque, na Frígia, Capadócia, Anatólia, essa parte da Turquia que está embaixo dessa figura aqui. A parte colorida, né? Nós temos em cinza claro ali o norte do Cáucaso, e nós temos essas nações ali, Geórgia, Armênia, Azerbaijão e outros povos que você pode ver aqui. Então nós temos Togarma, filho de Gomer, Gênesis 10 e 3, são todos ali do Cáucaso. E olha os dois mares ali, o Mar Cáspio e o Mar Negro indo para o Mediterrâneo. E aqui nós temos claramente agora uma coalizão de Gog. Gog é aquele que encabeça, vem da terra de Magog, e ele vai encabeçar vários povos. Então Cuxi, a colisão de Gog com mais 5 povos. Nós temos os persas, lá de onde vem o Irã. Nós temos os etíopes, Put, Gomer, Togarma, como está lá em Ezequiel 38, 5 e 6. E nós temos ali na parte nordeste e norte da África. Esses já são descendentes de Cã, como está em Gênesis 10, 6, 1 Crônicas 1 e 8. Então eles estão habitando o norte da Mesopotâmia, estão habitando o Mar Negro e o Cáspio, o norte da África, e você vai vendo agora os povos sendo representados pelo entorno em volta do povo de Israel. E chegamos na terceira parte da nossa lição, no tópico 3, sobre o contexto escatológico agora. Vimos toda essa ascendência, vimos toda essa descendência, essa historicidade. Já falamos lá na introdução, no nosso périplo para a lição, falamos do contexto imediato, do remoto, e agora vamos chegando para o final da nossa lição e vamos fechar esse quebra-cabeça todo.
Na síntese, o contexto escatológico confirma que os inimigos de Israel serão derrotados porque Deus está do lado do seu povo. Então esta é a mensagem. No mundo secular, há Israel contra as nações do mundo. Gog é o elemento, é o catalisador dessa revolta, e a terra de Magog são as terras do mundo todo das nações fora Israel. E agora eles estão vindo contra Israel e o Senhor dará vitória. Este é o enredo desta lição e dessa profecia. Gog e Magog, esta é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Expressão genérica para indicar um futuro inimigo de Israel, ou as nações contra Israel. Eu paro aqui para chamar a atenção de vocês sobre a necessidade que Israel tem hoje de se fazer compreendido e amado dos povos. Em Israel, você tem a maior parada do orgulho LGBT do mundo, num dos menores países do mundo. Você olha para a indústria cinematográfica, você olha para as empresas mais, como se diz hoje, mais progressistas, lacradoras e wokes do mundo, todas elas são oriundas de investimentos de judeus. Você vê a influência que eles têm no mundo progressista, na ciência, na tecnologia. Mas quando você vai para as Nações Unidas, você vê que a única democracia do Oriente Médio não faz parte do Conselho de Segurança da ONU. E você vai ver, inclusive, as nações do mundo contra Israel na ONU. Israel querendo se fazer compreendido e o mundo jamais vai aceitar um armistício completo com Israel. Por quê? Porque o próprio Espírito de Deus coloca esse detalhe na mente, na concepção de mundo dos povos em volta de Israel. Eles não aceitam Israel porque Deus não deixa eles o aceitar. E Israel tenta ser compreendido e não é. Então esse é um dilema de Deus na alma das nações em volta de Israel. Segundo o Talmud, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. A derrota dos inimigos de Israel nos despertam a esperança da nossa vitória em Cristo. Então, quando nós olhamos para Deus pelejando por seu povo, nós temos que nos remontar à promessa de Jesus de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E aqui eu tenho a definição do Talmud e eu tenho uma imagem do Talmud, que é uma enciclopédia de comentários judaicos. Livros que contêm a reunião dos preceitos, dos hábitos, tradições e leis dos judeus, também usado como uma das bases para entender a religião judaica, no caso. Então é grafado sempre com inicial maiúscula. E aí nós temos uma imagem do Talmud, o que é o Talmud. Chegamos aqui no segundo subtópico do terceiro tópico da nossa lição. Como a Rússia então vai aparecer nesse contexto? Já dei uma pincelada ali atrás, falando do prisma em que a gente olha, e um dos prismas, no tempo da Guerra Fria, essas coisas vão acontecendo. A profecia afirma que Gog é príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe no hebraico rosh, de significado amplo, pode ser cabeça, chefe, pico, monte, parte superior, a parte que aparece mais. Curiosamente, a Septuaginta, aquela tradução do hebraico para o idioma grego nos tempos interbíblicos que antecedem a vinda de Jesus, ela vai traduzir ali como Arconta Ros. Arconta, oriundo de arque, que seria o arquiteto, o cabeça, o principal. Príncipe de Ros, isto é mantido na versão bíblica, na tradução brasileira e em algumas versões inglesas também. Foi a semelhança de sons, Rosh, que nos levou até a Rússia. E Mesek com Moscou, atual capital da Rússia, e Togarma com Tobolsk, também uma cidade russa. Então você vê aquilo que eu falei, desenvolvimento dos povos, dois fatos ou pontos da revelação, se interregue no desenvolvimento, como tudo é muito complicado. Que houve essa interpretação? Houve, mas que é verdadeira, a gente não sabe. Origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas. O dispensacionalismo é uma corrente teológica que praticamente é hegemônica dentro dos pentecostais e dos neopentecostais, mas também faz parte da teologia de alguns movimentos oriundos da Reforma, dos evangélicos protestantes tradicionais, como os batistas, por exemplo. Como muitos críticos, principalmente os teólogos liberais, fazem esse negócio da Rússia como sendo
O Gog é coisa lá dos dispensacionalistas, desses teólogos do século XIX para o XX, com a influência das duas grandes guerras, da Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim. Então, essa ideia que eles têm, principalmente porque é nesse momento que há a ascendência do movimento pentecostal na história do cristianismo. Então, essa interpretação vem lá de Genesius, que o pastor Ezequiel Soares cita, que é um famoso orientalista alemão. Então, nesse momento, século XIX para o XX, o orientalismo é uma corrente filosófica que olha o mundo a partir do Ocidente e vai olhar tudo que vem do Médio Oriente para o Oriente como os estrangeiros, como aquelas pessoas que carecem de civilização, de cristianização, que precisam da revelação, né? O Eldorado das missões, um povo meio que bárbaro nos seus conceitos de vida, estilo de existência e convivência. Então, esse Genesius ele é influenciado por esse orientalismo e por essa visão de mundo a partir da ocidentalização do mundo e da hegemonia cristã nesse ocidentalismo. Então eles olham para os povos precisando ser cristianizados, receber a revelação, e há um pouco de preconceito em cima disso tudo. E aí eu coloco mais, o dispensacionalismo, aí aqui é um subsídio para você. O dispensacionalismo, como é a crítica de muitos liberais, dos quais nós somos dispensacionalistas, ele é um sistema interpretativo da Bíblia que divide a sua história em dispensações. Dispensa, organização, economia, contabilidade. Então nós fazemos aqui a contagem de épocas, de eras, de períodos. É dessa concepção de administração que vem então essa divisão de momentos históricos e essa visão dispensacionalista. Então, que representam... O que o dispensacionalista ele crê? Né? Que em cada uma dessas eras há uma interação entre Deus e a humanidade, a partir de pactos que foram celebrados. De acordo com o dispensacionalismo, cada era do plano de Deus é assim administrada de uma certa maneira, e a humanidade é responsabilizada como mordomo durante esse tempo. Então a gente vê uma distinção, por exemplo, do Levirato, nas caminhadas e jornadas de Israel até a Terra Prometida, da conquista da Terra Prometida sem Moisés. A partir de Josué temos os juízes, mais 500 anos de história, a gente vê um outro momento da história, uma ação de Deus sobre aquele povo espalhado em Canaã de uma maneira, depois na monarquia. Tudo isso vai sugerindo que em tempos há no desenvolvimento da própria humanidade uma ação, não diria diferente, mas uma reação de Deus às possibilidades da humanidade daquele tempo receber essa revelação. Então isso se chama o espírito do tempo. E ainda a palavra dispensação deriva de um termo latino que significa administração ou gerência, se refere ao método divino de lidar com a humanidade e de administrar a verdade em diferentes períodos do tempo. Aqui eu coloquei um gráfico para você com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões dispensacionalistas, né? A inocência, ou antes da queda, a consciência, depois até o dilúvio, o gênero humano, ali na Torre de Babel, os patriarcas de Abraão para frente, o período da lei com Moisés, a graça e a igreja, o milênio e o eterno e perfeito estado. Neste gráfico aqui mais apurado, você pode dar um pausa, você pode fazer um print da tela, você pode pegar várias referências ali, você vai ver os períodos divididos apenas em 7, e você vai ver que entre esse gráfico e este aqui, só vai diferenciar o último, ali em rosa, o eterno e perfeito estado, ou o final de tudo, que nesse aqui não haverá, ou ele é citado, mas não como um período dispensacional, mas como a plenitude da revelação de Deus sobre a humanidade. E o que faz um antagonismo contra a visão dispensacionalista dentro do mundo evangélico, da teologia evangélica? O sistema das alianças, o aliancismo, que vai pensar num pacto na eternidade de redenção da humanidade, depois na revelação, um pacto das obras, né, na criação de Deus, e depois uma aliança na graça, onde Deus está salvando todos os homens em Cristo. A aliança da redenção feita entre Deus Pai e Deus Filho na eternidade, como eu falei, e não há distinção entre Israel e a igreja,
E um detalhe importante, se você for analisar a escatologia pelo prisma e o viés do aliancismo, você vai ver que o aliancismo interpreta as profecias bíblicas de maneira simbólica e nunca literal. Então você vai ver que nesse caso de Gog e Magog, a gente está se utilizando um pouco da visão aliancista e usando de símbolos, de analogias. Nós estamos aqui não literalizando os lugares porque é muito difícil, mas isso não nos faz aliancistas neste momento, porque a gente tem uma clara distinção na teologia dispensacionalista de que a igreja não é Israel, a igreja não é o desenvolvimento do judaísmo. O evangelho não é uma nova lei, nós somos o corpo de Jesus, somos guiados pela lei do Espírito e da vida, enquanto Israel faz parte deste contexto de Ezequiel que nós estamos vivendo. E a igreja onde estará em tudo isso é o grande mistério dessa nossa lição. Terminando com chave de ouro na conclusão, geralmente eu não leio a conclusão, mas eu sou obrigado a ler. É importante saber que a invasão de Gog e o seu bando, então Gog é o catalisador da revolta mundial, e a profecia ela vai dando esse ar, né, de nômades, de povos reunidos, desculpe o termo, de errantes, vagabundos, de nômades que vêm atacar um reino constituído, né, e é por isso que eles perderão, porque eles vêm com muita arrogância, com muita altivez, mas a sua natureza é uma natureza andarilha. Então, Gog e o seu bando, por isso que o pastor Ezequias usa esse termo bando, a terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, que vamos estudar na lição posterior na 10. Antes ou logo depois de começar a grande tribulação. Lembra lá dos 7 anos que eu coloquei na nossa leitura, lá bem grafado? Ao passo que o Armagedon se dará no final deste período, ou da grande tribulação. Cabe também ressaltar que esta invasão não é uma mesma rebelião de Gog e Magog lá em Apocalipse 28, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes e não vai asseverar que este evento é o cumprimento daquele. Então que você possa fazer bom uso desse conteúdo, que você possa orar por cada pessoa envolvida nesse expediente, que você então curta, compartilhe, nos divulgue nas suas redes sociais e que você tenha uma poderosa e abençoada aula nesse próximo domingo. O nosso desejo é que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Perdição.